Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Faço-vos um vídeo meditando nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, sobre a história de Neemias. História, quero dizer, um relato real. Neemias, ele estava num cativeiro. Como num cativeiro? Neemias, ele vivia na fortaleza de Suzã, a qual ele era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E aqui tem uma aprendizagem para a nossa vida sobre a vida de Neemias. Porque Neemias, o significado do seu nome quer dizer: o Senhor tem pena, o Senhor tem paixão. Certa feita, Neemias, estando na fortaleza, vem o seu irmão Hanani de Jerusalém. E ele pergunta como estava a cidade do sepulcro dos seus pais. E olha só que interessante que esta pergunta mudou a vida das pessoas de Jerusalém e mudou a vida de Neemias. Não tenha medo, não tenha vergonha de fazer pergunta. Quando Neemias então fez essa pergunta ao seu irmão Hanani, que veio de Jerusalém, ele disse que Jerusalém estava na miséria, primeiro. Segundo, Jerusalém, as muralhas estavam fendidas, rachadas. Terceiro, Jerusalém, suas portas estavam queimadas a fogo. Então, Neemias se pôs, diz a Bíblia, no capítulo 1, que ele se pôs no mês de Quisleu a orar. O mês de Quisleu, no calendário judaico, trazendo para o nosso calendário, é o mês de dezembro. Ele se pôs a orar um período de tempo, dizendo, falando com Deus, que os seus pais pecaram, porque Jerusalém estava nessa depravação, nesta miséria, muros rachados, portas queimadas a fogo, aproximadamente 90 anos. E Neemias cresceu no cativeiro lá na Pérsia. Neemias não nasceu em Jerusalém, mas Jerusalém estava no coração de Neemias. Muitos nasceram em Jerusalém e não fizeram algo para Jerusalém ter um conserto, mas Neemias faz. Neemias se põe a orar. Quando você tem um problema, se você estiver na miséria, quer dizer dificuldade financeira, física. Sabe o que é também as muralhas rachadas? As muralhas naquela época, para uma cidade, trazia segurança. Se você não tem mais segurança na sua vida, as muralhas estão fendidas. É o que aconteceu também lá em Jerusalém. Não para por aí. Vai aparecer um Neemias para reconstruir as muralhas. Vai aparecer um Neemias para tirar você da miséria. E as portas queimadas a fogo, sabe o que é? É pessoas que não podem mais julgar a sua causa. Porque os juízes da época julgavam as causas do povo nas portas. Era assim lá em Jerusalém. As muralhas de Jerusalém aproximadamente tinham 4 quilômetros, uma altura de 12 metros em largura de 8,5 metros. Guardas e soldados ficavam ao redor das muralhas e havia 12 portas de entrada nessa muralha. Ou seja, tem 12 portas de oportunidade para Deus lhe ajudar. E Neemias, interessante que Neemias, no original hebraico, quer dizer misvá. Ele não era somente o copeiro do rei, mas a palavra misvá no original hebraico quer dizer conselho, ou seja, Neemias, além de copeiro do rei, sim, bem verdade, que ele experimentava o líquido antes do rei beber, sim, bem verdade que ele comia alimentação antes do rei comer, sim, bem verdade que tudo antes de cair ao ventre do rei, a alimentação do rei, o líquido do rei, Neemias comia, sim, mas no original hebraico significa misvá, conselho, ou seja, Neemias era uma espécie de conselheiro do rei. Então, no mês de Quisleu, dezembro, ele se põe a orar. Mas a Bíblia nos diz no capítulo 2 que no mês de Nisan, ou seja, no nosso calendário, o mês de março,
Ele se aproxima, estando posto líquido para o rei beber. E ele experimenta, mas diz a Bíblia que o rei viu a tristeza no rosto de Neemias, o rei Artaxerxes. Então o que acontece? O rei conversa com Neemias. Você está triste? E Neemias diz, como não estaria triste estando a terra do sepulcro dos meus pais assolada, destruída? Interessante que quem ficasse triste diante do rei ao beber o líquido poderia ser morto, mas Neemias tinha uma comunhão com aquele rei ímpio. E interessante ainda que a rainha estava do lado do rei. Era pior ainda. Mas Neemias não teve medo. E pela sinceridade de Neemias, o rei não fez nada de mal com ele. O rei lhe concedeu a oportunidade de ir lá. Mas sabe o que eu quero dizer? Que vai vir alguém de um cativeiro como Neemias. Neemias, ele era o conselheiro e tinha súditos ao seu dispor. Neemias não era um escravo qualquer. Neemias, ele tinha pessoas que ele mandava. Neemias não era simples mordomo, mas um conselheiro. E Neemias tinha mordomia, cama quentinha, comida quente. E a fortaleza de Suzã, em Jerusalém, aproximadamente era 1.500 quilômetros. Sabe o que os amigos de Neemias falaram? Você vai lá, numa cidade destruída, numa cidade assolada, numa cidade miserável, numa cidade que não tem muralha para proteger, numa cidade que não tem mais juízes para julgar, as portas queimadas a fogo, o povo passando fome, o povo na dificuldade. Você vai lá, Neemias. Você é copeiro e conselheiro do rei. Você tem súditos a seu dispor. Você tem a melhor comida. Você tem o melhor carro. Você tem a melhor casa. Sabe o que Neemias falou? Ele nunca esteve em Jerusalém, repito. Ele nasceu ali na Pérsia, na fortaleza de Suzã. Eu vou ir numa terra miserável, numa terra que não tem muralhas de proteção, numa terra que não tem portas mais, juízes para julgar. Aprenda, e eu termino esse vídeo aqui. Neemias veio numa terra miserável, pobre, sem proteção, sem muralha, dominada pelo mal, sem portas para serem julgadas. E o Jesus, o Neemias eterno, veio para nos tirar da miséria, para te tirar da miséria, para reconstruir a proteção na tua vida e para julgar a tua causa. Neste momento eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, onde quer que estejam neste momento vendo ou ouvindo este áudio, abençoa. Pai, livre de toda miséria. Pai, que as muralhas venham ser reconstruídas na vida deles e que o Senhor não possa julgá-los conforme a tua vontade na porta da casa deles. Eu decreto a bênção, o milagre e a reconstrução de tudo perdido sobre estas vidas que creem agora comigo, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser se inscrever no canal e curtir o vídeo, eu agradeço e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.